O Bom Dia Amazônia vai exibir hoje uma reportagem especial sobre a logística do polo de duas rodas aqui no Amazonas. Como é que as peças chegam, como é que as motos são montadas, como é o transporte, todo o planejamento envolvido. E olha, nossa equipe começou a fazer essa reportagem há muito tempo, viu? No início do ano. Então você já sabe, né? Veio a pandemia e muita coisa mudou, inclusive na reportagem, que é do Luciano Abreu, Fernando Henrique, Michel Castro, Henrique Filho e Luiz Avelino. Da linha de produção, existe uma viagem que começa bem antes das esteiras das fábricas. Pelas águas, viaja a economia. Na Amazônia, os rios são as estradas que transportam gente e produtos para os municípios do interior do estado. Nós estamos no Porto da Manaus Moderna, considerado o coração de toda essa logística que abastece os comércios do Amazonas. E essa logística está nas pequenas e nas grandes cargas. Toda vez que um navio chega ao porto, começa a operação de retirada da carga. A carga é retirada por esses enormes guindastes, que são colocadas aqui, ó. Michel Castro mostra agora para você, em cima desses caminhões que fazem o transporte para fora do porto. Cada guindaste desse aqui onde nós estamos consegue retirar por hora de cada navio cerca de 30 contêineres. A gente pode dizer que seriam 3 tipos de logística nesse processo todo. Uma para chegar peças e insumos, outra já dentro das fábricas e uma terceira para enviar o produto acabado. É uma das partes mais desafiadoras do processo. Eu diria que 90%, 80% de toda a operação ela está baseada no processo logístico. O polo de duas rodas em Manaus, responsável por cerca de 98% das motocicletas produzidas no país, recebe insumos de fornecedores instalados no Brasil e também em vários países, como China, Japão, Índia, Tailândia, Estados Unidos e Europa. A questão aí não é planejar somente o que deve chegar, qual peça, mas quando chegar. Afinal, a linha de produção depende desses pedidos para produzir as motocicletas. Como nós trazemos insumo de regiões diferentes, e cada região tem um lead time diferente. O material que nós trazemos do território nacional, lá de São Paulo, por exemplo, temos um lead time aí de transporte, né, em torno de 20 dias. Mas se a gente traz algo da Ásia, por exemplo, já vai demorar mais de 50 dias e assim por diante. E nós precisamos ter todos esses materiais, esses insumos ao mesmo tempo aqui para a transformação e a produção da motocicleta. Então, com certeza, o planejamento de todos esses materiais, esses insumos de origem diferente, é extremamente importante para que a gente consiga ter um gerenciamento aqui de um estoque de material satisfatório, né? Praticamente tudo chega de navio. O material é desembarcado e transportado para as fábricas. Enfim, todas as peças e insumos chegaram. Estão nas fábricas, das montadoras. Começa então uma nova etapa do polo de duas rodas. Tudo isso aqui vai agora para a linha de produção. Em alguns casos, é alimentar as linhas e começar a montagem. Em outras situações, é preciso acrescentar etapas. Além de toda a logística para a chegada de componentes e de matéria-prima,
existe uma outra logística que é fundamental para a linha de produção, a de criação de peças, de transformação. Essa bobina aqui, toda essa peça, pesa quase 12 toneladas. Ela vai passar por uma transformação. E essa transformação é fundamental para a criação do produto final. Em primeiro lugar, ela vira essa tira aqui, ó. Essa tira de metal, de aço. Essa tira vai passar por um outro processo. Ela vai ser dobrada e vai virar isso aqui, ó. Esses tubos de aço, eles afetam diretamente a linha de produção. Por quê? Porque eles vão virar o chassi e também o guidão da motocicleta. A cada peça colocada, testada, aprovada, as motocicletas se aproximam de uma outra viagem. Essa é a última etapa dentro da fábrica. As motos são levadas até os caminhões para o transporte. Daí, elas ganham todo o Brasil. Entre a chegada da matéria-prima, dos componentes, passando por toda a linha de produção, até as motos ficarem prontinhas desse jeito, demora em média 15 dias. Agora, se a gente estiver falando do tempo de planejamento de toda essa operação logística, aí o tempo é muito maior. 6 meses para se planejar uma produção inteira. E o tempo de entrega, que são em torno de 15 dias de entrega de uma moto, é um tempo, tem que ter muito planejamento. Então, o planejamento realmente é uma palavra essencial nesse sentido de logística. É pelo rio que as motos produzidas no Polo Industrial de Manaus deixam o estado. De balsa, seguem por 4 dias cruzando rios até Belém. De lá, são colocadas em caminhões para continuar por estrada a viagem até os mercados consumidores de todo o Brasil. É o rodo fluvial que impulsiona o comércio de 2 rodas no país. Tudo que você viu até aqui foi gravado entre os meses de fevereiro e março, antes da pandemia da Covid-19 nos atingir em cheio. A preocupação do Polo de 2 rodas no início era com o abastecimento dos componentes para a indústria. Só que depois a coisa ficou séria. O novo coronavírus parou as linhas de produção por cerca de 2 meses. O trabalho só voltou com a redução dos casos e das mortes pela doença, já perto do fim do mês de maio. E ainda assim, com várias medidas de prevenção. É um recomeço mergulhado nessa nova realidade da pandemia, em meio às incertezas do mercado. A gente tem um cenário econômico de incerteza, com relação ao emprego, com relação à renda e crédito também, né? E tudo isso vai impactar no consumo de forma geral, né? Então, penso que tudo isso aí vai depender de quanto tempo a pandemia demorar, né? Tempo para as fábricas recuperarem o fôlego, a confiança e o otimismo. Nós já voltamos ao mesmo cenário do ano anterior. Agora, a expectativa com o cenário novo é que retomamos o crescimento o mais breve possível, visto que o mercado está respondendo positivamente. Que nos traz mais ânimo, que evidentemente isso uma hora vai passar. Não sabemos se vai demorar meses ou um ano, mas em algum momento as vacinas vão chegar e a gente vai voltar, pelo menos em relação, né, a essa pandemia, a ter uma vida voltando a uma rotina antes que nós tínhamos antes. É o ciclo de chegadas e partidas, da logística que alimenta a indústria, as ruas e movimenta a economia.